o futuro pela frente. Por isso que o verdadeiro sucesso, ele sempre está por vir. O sucesso é cada passo que você consegue dar. Por isso que o sucesso está lá adiante. Hoje entraremos num novo capítulo do livro de Bert Helling, Histórias de Sucesso, na empresa e na profissão. Nós saímos de um capítulo que Bert Helling, estando ao Brasil, ele trouxe várias histórias que ele foi conduzindo num curso na cidade de Curitiba, ano de 2008. Então, vimos muitos detalhes sobre o que está por trás de um possível fracasso e como fazemos para ir em direção ao sucesso. No capítulo de hoje, que Bert deu o nome de intermédio. O primeiro subtítulo é O Passo Adiante. Então vamos nos preparar para poder receber este capítulo. Feche seus olhos. Traga a sua presença para este lugar. Concentre-se aqui. Inspira pelo nariz, deixa o ar sair pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz, permita que o ar abra um espaço dentro de você. Expira, soltando o ar pela boca, contraindo a parede abdominal e alongando a sua coluna. Firme os seus pés no chão. Abra seu peito. E se você está aqui para encontrar uma luz, uma saída, ter um pouco mais de clareza sobre a vida, então veja se é possível você dizer: estou disposto a estar disposto a dar um passo. Sinta no seu corpo como ele fica quando você pronuncia essas palavras. Existe uma resistência do seu corpo? Existe uma sensação de leveza no seu corpo? Um peso? Uma alegria? Como você se sente ao pronunciar estas palavras? Então agora, abra seus olhos e esteja aqui. E os demais que estão chegando, estávamos nos preparando para começarmos a leitura.
passo adiante. Helling diz o seguinte: temos o futuro pela frente, assim parece. Mas, quando sonhamos com ele, ele não está à nossa frente, de nenhuma forma. Vou mostrar o que o futuro significa realmente. Então Helling fica de pé e dá um passo adiante. Então ele explica: dar um passo adiante nos mostra o que o futuro significa. Depois, damos o próximo passo. Então ele conclui: quando sonhamos com o futuro, não damos passos. Assim que damos um passo, nós nos movimentamos em direção a um futuro. Quero complementar algo aqui para vocês dentro de um ensinamento do Ayurveda e também da análise bioenergética, que para mim, como psicoterapeuta corporal e que integro essas áreas no meu trabalho de psicoterapia, eu penso que nós precisamos compreender essa dinâmica, até para que você não gere aí dentro de você frustração, acreditando que isso é só você imaginar. Ou então você fazer um passo adiante de uma maneira mecânica. Porque não é sobre você fazer o futuro acontecer. É sobre você permitir que o movimento aconteça. E tem muitas pessoas que estão fazendo acontecer. E, em algum momento, a coisa desanda. O que significa isso que eu disse, né, sobre o que eu me lembrei aqui agora, né, do ensinamento do Ayurveda? O Ayurveda, ele mostra que os nossos órgãos dos sentidos, eles estão ligados aos órgãos da ação. Os olhos, que é o órgão dos sentidos, da visão, eles são diretamente ligados aos órgãos da ação, que são os pés. Quando eu não estou com clareza, quando eu não estou com os meus olhos abertos, eu não estou falando só do olho, mas do enxergar o caminho que eu estou fazendo, a tendência sou eu paralisar os meus pés. Ou então nós temos aquelas pessoas sonhadoras, né, que idealizam um monte de coisas e só falam, mas não fazem o movimento, não deixam o movimento acontecer. Se vocês já entenderam isso, então agora a gente pode ir para aquilo que a gente entende que deveria ser o tratamento, né? Na bioenergética, Dr. Alexander Lowen, Dr. Reich, Dr. John Pierracos, eles compreenderam que um ser humano que foi reprimido, que viveu sob um ambiente castrador, que foi muito punitivo, ou ainda um ambiente que o medo, ele estava muito presente. Às vezes uma mãe medrosa, né, toda limitada, um ambiente limitante. Isso faz com que
os órgãos da ação sejam contraídos, ou seja, eu contraio a minha musculatura. E esta contração seria a inteligência do nosso corpo. Porque é proibido, ou eu posso ser punido se eu correr, se eu me expressar. Então, os nossos órgãos da ação, eles estão submetidos a uma experiência de criança. Por isso que muitas vezes nós criamos uma confusão gigante, porque você pode sentir o que você sente, faz sentido, né? É muito bonito, tudo muito bonito. Né? A vida, ela é muito bonita. Então você precisa se perguntar: eu sinto o que eu posso sentir ou eu sinto o que é permitido sentir? E é nesse momento que você vai observar que a sua vida está mais limitada, baseado na opinião do outro, do que aquilo que você realmente pode ser ou fazer. E nós estamos sempre pedindo permissão. E esta limitação, ela vem por uma memória, ou seja, por uma crença. Mas quem barra é o corpo. Por isso que você não pode eliminar uma crença pela mente. E muitas pessoas, elas buscam esse tipo de trabalho pelo mental. Ah, você tem que mudar a sua mente. Você precisa trabalhar no seu corpo para que a sua mente possa desarmar aquilo que criou. E é a partir disso, né, que a Sophie Helling, a esposa de Bert Helling, ela usava uma frase com a gente que é muito lindo quando a gente se dá conta disso, que é: o impossível se torna possível quando você dá o primeiro passo. Então, tudo é possível. Aquilo que você chama de impossível, talvez não seja verdade. Talvez seja impossível pela dinâmica que você vive. Aí sim você está certo. Dando continuidade à leitura, Bert Helling, ele vai falar agora sobre o que é de fato as novas constelações familiares, né? Que ele chama de acompanhando o espírito. E é justamente neste ponto que eu quero trazer para vocês também um esclarecimento. Bert Helling, quando ele fala sobre acompanhar o espírito, em nenhum momento Bert Helling está falando de religião, de espírito no contexto religioso ou do espiritismo. Não tem nada a ver com isso. Embora muitos espíritas se utilizam desta ferramenta para acrescentar as suas crenças ou os seus conhecimentos em relação ao espiritismo. E aqui não é nada contra, não é uma coisa contra a outra. É só um esclarecimento de que uma coisa não é a outra coisa. E eu falo isso com vocês com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu estudei com a Sophie Helling. E a Sophie Helling, ela é espírita. E ela mesmo separava uma coisa da outra.
Ela fazia questão de mostrar isso. Isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo, com a religiosidade. Preste atenção nisso aqui. Porém, o fato de uma pessoa ter uma determinada religião, isso não rouba dela a capacidade de trabalhar numa linha terapêutica. Assim como nós poderíamos encontrar, claro, médicos de todas as religiões. E possivelmente, dentro da religiosidade dele, ele se porta diante da vida. Mas isso não conclui a técnica que ele está fazendo. Bom, espero que isso vá ficando cada vez mais claro para vocês e eu espero que vocês não desprezem aquilo que eu vou trazer aqui, porque Bert Helling está falando de fé. Se nós pegarmos num outro ensinamento, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos, quem acompanhou a leitura deste livro, né, meu livro, né, eu adoro este livro, eu não faço questão de trocar a capa dele, porque esse livro ele tem história comigo, né? Eu empresto todos os meus livros, menos este. Porque este livro foi o livro que eu andei com ele, assim, para cima e para baixo, numa época da minha vida de muita dor emocional. Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, quando este livro, né, saltou em minhas mãos. E eu estava num consultório de um psiquiatra. E então tudo começou a fazer sentido, né? Esse aqui é um livro de Dr. Alexander Lowen, O Corpo em Depressão. Então, o Dr. Alexander Lowen, ele traz a biologia da fé, né, neste livro, quando ele fala as bases biológicas da fé e da realidade. E aqui também, de alguma maneira, Dr. Alexander Lowen, como psiquiatra, inclusive muito dentro da ciência, né, muito ali querendo provar como que a fé acontece, e quando nós perdemos a fé, nós entramos em depressão. E ele não está falando de religião, ele está falando de fé na vida a partir daquilo que nos move. E que Bert Helling vai falar que isso que nos move é um espírito que nos conduz, que nos dá a certeza de que vai dar certo se você seguir esse movimento. Se vocês tiverem interesse, este é o livro que vale a pena ler. Eu também já o li aqui no Instagram com vocês. Se você maratonar as páginas, você vai encontrar a leitura deste livro. Foram mais de 90 lives fazendo essa leitura. Então vamos lá no que ele fala sobre as novas constelações familiares acompanhando o espírito. Ele diz o seguinte: quando compreendemos isso, que o futuro está no passo que é dado, entendemos o que significa acompanhar um movimento do espírito. Nós nos movimentamos em sintonia com o movimento do espírito quando damos um passo adiante. Apenas um passo. O movimento do espírito vai sempre na mesma direção. E é ele que leva ao próximo passo. O mesmo vale para a compreensão. Então aqui também vale
trazer para vocês um esclarecimento, né? Aqui vem da análise bioenergética que quando eu entendo algo, entender é mental. Compreender é corporal. Por isso que num grupo de constelação familiar, que muitas pessoas querem entender, ou então fica repetindo frases prontas e acredita que isso que é honrar a mãe, e ali fica repetindo um monte de coisa, né? É porque não se aprofundou naquilo que de fato Bert Helling nos mostrou. Compreender vem a partir de um movimento do nosso próprio corpo. Esse corpo que compreende, que acolhe, que aceita, que se abre para o novo. Então a compreensão leva a uma ação, que foi o que eu expliquei sobre os órgãos dos sentidos com os órgãos da ação. Ver seria, tô vendo, entendi. Dar o passo seria, eu compreendo e eu vou. O corpo vai, o movimento acontece. E então ele diz que não há compreensão abstratas. A compreensão, as compreensões fazem parte de um movimento com o qual nos movemos em sintonia com o movimento do espírito. Quando temos uma compreensão repentina, damos imediatamente um passo. Sempre é um passo. Então nos detemos e internamente continua o próximo passo. E aqui que está a grande beleza, o profundo, porque quando eu dou um passo, algo acontece e eu respiro dentro disso. Eu confio que as coisas já estão acontecendo. Eu vou fazer uma metáfora aqui para vocês compreenderem isso que Bert está falando. Imagina que dar um passo seria você amassar um bolo. É tudo isso, né? Dar um passo é muita coisa acontecendo. Então você quebrou os ovos, colocou açúcar, farinha, manteiga, bateu, colocou leite, bateu e untou a forma. Isso tudo é um passo. Então um passo é muita coisa acontecendo. Então você coloca o bolo no forno. E é o momento que você respira e você sente esse passo que foi dado. E nesse momento, esta pausa, no estado do parado, o bolo está assando. Então, sabe aquele ditado, quem tem pressa come cru? E no mundo de hoje, nós precisamos estar atentos a isso, porque nós estamos na era da tecnologia, onde tudo é rápido, tudo tem que acontecer. A pessoa faz uma formação de terapeuta, ela já quer a agenda cheia, ela já quer estar as coisas acontecendo, então ela abre uma empresa, ela já quer estar ganhando dinheiro e trocando de carro. Muitas pessoas, elas desistem às vezes de uma profissão que precisa ser construída e ela corre para a internet, porque agora o negócio tem que acontecer.
Isso é uma loucura, a loucura do século. Isso não existe. A vida, ela tem o seu tempo para acontecer. Se você tira o bolo do forno antes, você vai comer cru. Se você também demora para tirar, ele vai queimar. Como que eu sei, Ronivalda? Se você está com seus sentidos despertos. Os órgãos dos sentidos precisam estar despertos. Mas como assim? É porque os órgãos dos sentidos são as antenas que nós temos. E se você está num ambiente que te contamina, se você está com seu paladar contaminado, se você está com seus ouvidos contaminados, se você está com seu tato contaminado, se o seu nariz já se acostumou ao mau cheiro, claro que você vai ter muita dificuldade de confiar no próximo passo. Então, o nosso, dentro da medicina Ayurveda, isso fica muito claro. Por quê? Que não basta você comer direito, de você comer aquilo que seria saudável. Isso não é tudo. Isso é importante. Mas se você não tem bons relacionamentos, se você não tem ética com você mesmo, se você não se respeita, se você não acorda de manhã com calma, nós estamos aqui agora, fazendo uma leitura, um momento de aprendizado. O amanhecer é o melhor momento para você absorver melhor novos conhecimentos. Mas para você estar aqui agora, você está descansado? Ou você está com a cabeça pesada, você está cansado, você está meio sonolento? Olha para isso, porque isso é um sintoma. Tem dia que você consegue estar aqui, tem dia que você não consegue. Talvez você esteja correndo demais, tentando assar o bolo rápido, apressando, acelerando, mas a vida, ela tem o seu tempo. Então, segue aí uma orientação para você. Tenha na sua caixinha aí, junto da sua pasta de dente e da sua escova de dente, tenha um raspador de língua para você limpar essa saborra que vem do dia anterior. Isso faz parte da sua higiene matinal de todos os dias, de domingo a domingo. Você acorda, limpa essa saborra da língua. Faça a higiene da sua pele, do seu rosto. Enxague a sua boca e depois tome água morna para você despertar o seu corpo com delicadeza. Ai, Ronivalda, água morna, na hora que eu acordo eu enjoo. Sim, porque possivelmente o seu fígado deve estar intoxicado. Mas os seus rins te agradecem. Ah, Ronivalda, de vez em quando eu faço isso. É todo dia. Todos os dias, de domingo a domingo. Por quê? Porque o seu coração, seus rins, seus pulmões, é todo dia. Ah, Ronivalda, mas tem dia que eu esqueço. Ok. Você se abandona. Como possivelmente um dia te abandonaram quando você era criança. E você ainda está procurando a sua mãe para cuidar de você.
mas você é o responsável legal, imediato, sobre você sendo adulto. Então isso é o básico. Ronivalda, mas eu não consigo. Vá para a terapia, leve este assunto do abandono. O quanto que você se abandona. Então isso não é uma crítica que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que isso é um sintoma. E que isso está emperrando a sua vida. Então você está roubando a sua capacidade de presença. E você não está tomando a vida como um presente que chegou até você, para que você possa dar os passos. E talvez o tema abandono não esteja sendo falado no seu processo terapêutico, ou você nem imaginou que isso fosse um sintoma. Se isso está ficando claro aqui para vocês, no dia 30 de maio terá um grupo de constelação comigo o dia todo, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. E o tema do grupo do dia 30 será a mensagem dos sintomas. Então eu vou trabalhar todas essas questões com todos que estarão presentes aqui no dia 30. Você pode ter certeza que eu vou trabalhar os órgãos do sentido, os órgãos da ação, movimentos que possam ajudar você a perceber como que está a sua relação com a vida, todos, além daqueles que vão constelar o seu próprio tema. Se você quer constelar o seu próprio tema, então você tem que falar rápido comigo, porque só tem mais uma vaga. Para participar, tem vaga, né? Para todos. Então, olha o que Bert vai trazer agora. Dito tudo isso, eu espero que esteja ficando claro para vocês, voltamos para a leitura. Ele diz o seguinte, isso aqui é a parte para mim mais importante deste capítulo. Quando nos ocupamos de um problema ou trabalhamos com uma pessoa que quer algo de nós e já temos previamente uma ideia de qual será o resultado, perdemos a relação com aquele movimento do espírito. O que Bert está dizendo aqui? Se depois de tudo isso que eu estou falando aqui com você, você falar, Valda, mas eu já sei. O meu problema, inclusive, nem é com a minha mãe, é com meu pai, eu já sei. Então você está limitando a sua vida, você está dizendo, eu não preciso ver mais nada, mas eu continuo com problemas. E talvez você se surpreenda. Assim como muitas pessoas se surpreenderam no último grupo de constelação, que foi a Alma do Sucesso, no dia 11 de abril, quando eu coloquei todos para poder ter uma relação com o dinheiro. E ali nós vimos coisas extraordinárias. Como que aquelas pessoas se emocionaram e puderam ver coisas que elas nem imaginavam que estava acontecendo em relação ao dinheiro. É muito, muito lindo quando nós tiramos essa fachada de eu já sei. Quem diz eu já sei é que não quer sair do problema. E tá tudo bem também. Pode continuar no problema, tá tudo certo. Com a ajuda desse movimento, nos movemos de passo em passo, com a confiança de que será o passo certo. Mas
não é o que entendemos. Entender é a mente. É o que o nosso corpo compreende. Durante uma constelação, às vezes falam uma palavra que causa medo. Mas tive anteriormente a compreensão. Então, Bert Hellinger ele está mostrando que um constelador, um facilitador de constelação, ele tem a obrigação de estar centrado. Não é ele saber qual é a frase que ele vai dar para o cliente falar. Não é isso. Isso não é a constelação, isso pode ser um exercício sistêmico. Porque as palavras são dadas. Algo acontece. Então Bert diz, essas palavras que chegam, elas precisam ser entregues. Elas precisam ser faladas. Depois se mostram que eram a palavra e os passos certos. Só depois desse passo vem à luz algo importante, que leva ao sucesso. Sem essa frase, seria impossível dar o passo que levaria à verdadeira solução. E o que a gente vê, muitas vezes, é uma forçação de barra, né? Coloca a sua mãe na sua frente e fala com ela tudo que você... Ou seja, isso é exercício sistêmico, isso talvez seja uma reconciliação com a pessoa. Fazer reconciliações é muito importante, isso chega num lugar muito bonito de relacionamentos humanos. Isso só não é a constelação. Porque a constelação é algo muito profundo. Ele não é criado, a constelação ela não pode ser reproduzida, ela não pode ser criada. Por isso que ela entra no campo fenomenológico. Então, a partir disso, eu espero que vocês possam, nesse momento, refletir sobre isso. Nós vamos parar por aqui hoje, porque tem muito mais coisas. Amanhã nós continuamos. O título de amanhã é Reconhecer o que é e reconhecer o que será. E nós entraremos também naquilo que seria o sucesso novo e a solução. Amanhã, na sexta-feira, nós então entraremos nessa questão aqui. Mas antes de finalizar, feche seus olhos. Vamos finalizar como começamos. Quem chegou depois, agora aproveita este exercício, que nós já tínhamos feito um exercício no início. Coloca seus pés no chão. Mantenha os seus olhos fechados agora. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Sinta o seu corpo nesse momento. Existe uma inteligência em nós que muitas vezes desconhecemos, mas ela está aí. Tenha esse cuidado com o seu corpo de aprender como ele funciona.
Inspira pelo nariz, expira pela boca, contraindo a parede abdominal. Mantenha suas mãos com a palma para baixo, sobre as suas pernas. Solta os seus ombros. Abre o peito. Inspira pelo nariz. Expira pela boca, contraindo a parede abdominal. Cresce a partir da sua coluna. Passa a sua língua pela gengiva, pelos seus dentes. Pelos seus lábios. Sorria voluntariamente. Abra um sorriso e perceba como é sorrir de olhos fechados. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Sustenta o seu sorriso enquanto você se mantém de olhos fechados. Experimenta essa sensação. Internamente você diz: eu estou disposto a estar disposto, a estar disposto a ir além daquilo que eu acredito que é. Perceba como que o seu corpo fica. E no seu tempo, abra seus olhos. Tenha um lindo e abençoado dia. Compartilhe a live com outras pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar deste momento, dessa experiência, deste conhecimento. Muitas pessoas nem sabem que eu estou aqui disponível neste horário. Então compartilhe com outras pessoas. E amanhã continuamos com o título Reconhecer o que é e reconhecer o que será. Beijos. Até amanhã.